Oi, gente, tudo bem? Eu sei que eu já falei um monte de vezes aqui em outros vídeos do canal e em cursos e coisas assim sobre uma série de atividades que a gente pode ou não fazer trabalhando com UX, com design de produto digital, alguma coisa nesse range, nesse alcance. Um dia desses eu gravei um vídeo que tá aqui falando sobre como que a gente pode trabalhar de um jeito que a gente meio que não desgaste tanto da nossa energia, recupere um pouco da nossa energia. E aí eu gravei no meu Instagram um vídeo falando sobre isso, publiquei um gráfico com atividades que a gente faz de design, com a sugestão de que você pudesse pegar esse gráfico, pegar essas atividades e meio que marcar se você já fez, se você fez, se não fez, se fez, mas fez meia boca, e coisas assim. Aliás, eu sou o Daniel, o meu Instagram é Daniel_UXNow. Esse aqui é o UXNow, é um canal onde eu falo sobre design, experiência do usuário, dicas para carreiras, mentorias e coisas assim. Então hoje eu resolvi trazer com mais detalhe o que é esse gráfico, para a gente poder explorar ali, e eu acho que serve para algumas coisas. Então eu acho que a primeira coisa é você que às vezes não é da área de design, ou mas está trabalhando fazendo um escopo mais reduzido da possibilidade de atividades que a gente tem, conhecer. Se você está estudando, usar esse vídeo como plano de estudo das atividades que você tem para fazer, e também porque eu acho que é legal para a gente ter uma visão geral. Deve ficar um pouco longo esse vídeo, então assim, se um vídeo de um assunto curto dura 25 minutos, 20 minutos aqui, esse eu estou esperando aí uma meia hora, então depois você assiste em duas vezes, sem acréscimo. Eu poderia quebrar ele em um monte de pedaços, mas eu prefiro gravar de uma vez. Inclusive eu já gravei ele para um curso, e também tinha planejado fazer 20 minutos, e quando eu vi virou 40. Eu vou tentar passar mais rapidinho, porque não é um curso, né? Então é mais para a gente ter uma visão geral ali do que é o que não é. Então, esse documento, que vai ter o link na descrição desse vídeo, você pode baixar ele lá, tem um PDF dele, que você vai ver, é a mesma coisa que a gente está vendo agora. Então a gente vai conseguir, vocês vão conseguir acompanhar ali com mais detalhes. Se quiser pesquisar alguma coisa no Google, minha sugestão é mais ou menos isso, a gente dá uma pesquisada ali. Tá? Primeira coisa que a gente vai conversar aqui um pouquinho. Pode ser um momento polêmico, tá? A gente tem uma série de atividades que a gente faz no design. Atividades. Não necessariamente processo, não necessariamente método, mas atividades. Atividades que a gente faz. Por exemplo, fazer um briefing. Fazer uma entrevista. Chegar no horário. Sabe? Você tem uma série de atividades que você faz. E essas atividades fazem parte de alguns processos também conhecidos que tentam pegar essas atividades e colocar essas atividades juntas para formar uma coisa que tenha um pouco de começo, meio e fim. Por que eu falei que isso poderia ser contraditório ou poderia ser polêmico? Porque provavelmente na tua empresa você não usa isso igual a outra empresa. Não é feito para ser igual. Então uma coisa que a gente tem que trabalhar como designer e como acho que profissional criativo, de vários tipos de profissão criativa, é a capacidade de abstrair o que a gente está vendo e adequar isso que a gente está vendo ao nosso mundo. Então a gente tem métodos, a gente tem processos que eles funcionam muito bem no papel, mas quando você coloca ele no mundo ele não funciona tão bem, porque é como um sapato que precisa, sabe, calçar melhor, que você precisa lacear. O processo não é feito para ser daquele jeito, explícito, estritamente daquele jeito. Então eu acredito que na verdade a gente consegue usar isso como tipo banco de métodos para poder trabalhar. Tudo isso é um disclaimer para dizer que provavelmente a gente vai falar de coisas aqui que na tua empresa pode ser de outro jeito ou com outro nome, pode ser que aconteça em outra ordem ou de maneira diferente, e tá tudo 100% bem. E tá tudo bem, e a gente tem que aprender que tá tudo bem. Não adianta a gente falar, meu Deus, mas eu queria que fosse igual a NASA, porque não é a NASA. A NASA tem uma NASA, e depois também tem outras empresas que não são a NASA. Tem a SpaceX, que faz coisas parecidas com a NASA, mas não é a NASA. Eu tenho certeza que trabalha de outra maneira, fazendo foguetes que vão para Marte. Então a gente não trabalha, duas empresas não trabalham exatamente iguais. Existe um fator gigante dentro das empresas chamado cultura, que é o que caracteriza um tipo de empresa para outra. Então algumas são mais assim, outras são mais assado. Dito isso, esse desenho aqui é um desenho que no pedaço de cima que está escrito, ó, empatizar, definir, idear, prototipar e testar. Na verdade, eu já traduzi o de cima. É um modelo da Escola de Design Thinking de Stanford, que é muito conhecida e muita gente
se aproxima desse modelo para fazer os mapeamentos, que também é um modelo que parece outros modelos, tá? Também que é um modelo que parece observar o mundo no método científico, que parece a filosofia, que parece um monte de outras coisas. Então não tem nada demais ali, é só uma série de coisas que tem uma continuidade. Vocês vão reparar que tem umas setas para frente e para trás nesse modelo. Então quando a gente está falando desse modelo, esse modelo vai e volta. Então ele não é exatamente um vetor que vai para um lado só. Eu tenho um outro vídeo aqui falando de processo de design, onde inclusive eu desenho isso daqui no Photoshop para explicar por que as escolas acabam usando isso. E por que na escola funciona e na vida não. Gente, é igual a autoescola. Na autoescola você aprende a fazer baliza de um jeito que na vida real não é assim que você faz baliza. A teoria para fazer baliza é aquela, olha para cá, olha para lá, vira aqui, vira ali, meia lua para frente, soco e você para um carro. Na vida real tem alguém buzinando atrás de você, você está numa subida. E você vai ter que fazer a prática de fazer aquela baliza fechada, fechadinha da autoescola várias vezes até você conseguir fazer. Dirigir, idem, tocar um instrumento musical, idem. Então o design, idem. Então essa continuidade de processo para a gente aprender tem o seu benefício e a hora que você vai trabalhar ele deixa de ter esse benefício é colocado em xeque, sabe? A gente fica assim, nossa, será que vai dar certo? Não quer dizer que está errado existir esse começo, meio e fim, ou existir esses processos, só que ele é para um mundo de uma situação um pouco mais hipotética. Eu gravei outro dia até um vídeo falando sobre o problema de criticar a teoria. Eu não estou criticando a teoria. Então, porque a teoria não funciona na prática. Não, não é isso. Algumas teorias funcionam melhores em certas circunstâncias do que outras. Então as pessoas se apropriam de teorias usando só um ponto de vista da teoria, um ponto de vista que às vezes é raso da teoria, e que aí não funciona, porque na verdade você tem que estudar outros jeitos ou outras teorias, que talvez uma composição de teorias funcione melhor para o seu trabalho. É por isso que esse vídeo aqui, que vai falar de vários pedaços da coisa, eu acho que vocês deveriam usar como referência para tentar encaixar algumas coisas em determinadas bolinhas dessas daqui. Então, na bolinha de idear, tem algumas coisas que eu costumo fazer. Na bolinha de prototipar, tem outras coisas que eu costumo fazer. Ah, mas na minha empresa a gente só faz prototipar. Ou na minha empresa a gente só faz teste. Ou na minha empresa a gente só, sei lá, só faz discovery. Então, tudo bem. Tá tudo bem. Porque, de novo, a sua empresa não é igual à empresa do seu colega. Certo? Então, você não é o seu colega, a sua empresa não é igual à empresa do seu colega. Então, dito isso, tem um designer francês chamado François Bonic-Mercier, acho que é assim que fala o nome dele, que criou uma explosão de atividades dentro daquelas bolinhas, dentro daquelas 5 bolinhas. Se você olhar o desenho dele, você vai reparar que tem as 5 bolinhas, ó, eu vou até olhar para o lado um pouquinho aqui, que é a bolinha do Discovery, do Define, do Ideate, Prototype e Evaluate, que eu vou voltar aqui um para trás, que é o equivalente aqui ao testar. Então, empatizar, definir, idear, prototipar e testar. Empathize, define, ideate, aí vai sua pronúncia, né? Prototype e teste. E no caso dele, ele fala discovery, que é o empatizar, definir, idear, prototipar e avaliar. E dentro disso ele coloca um monte de atividades super legais ali dentro para você poder saber o que fazer naquela fase. E de novo, supondo que tenham fases, não necessariamente tem fase. Às vezes as fases acontecem de maneira simultânea. Às vezes as coisas estão acontecendo conforme vão. Por exemplo, no duplo diamante, a gente tem uma fase no começo do diamante. Então você tem uma primeira fase no duplo diamante e uma segunda fase. E as pessoas trabalham simultaneamente nessas duas fases. Descobrir e entregar. Então você faz coisas para ver se isso ajuda você a descobrir e você descobre coisas para ver se isso te ajuda a construir. E você vai fazendo simultaneamente e todo mundo faz isso simultaneamente e é muito chato às vezes você ficar tentando colocar portõezinhos para você passar de um lugar para o outro. Então, dito isso, esse gráfico é um gráfico que eu achei muito legal. Eu gosto. Eu uso ele no meu curso. Tem uma aula de processos de UX que eu uso esse como referência, porque tem muitas atividades ali dentro. Mas eu peguei e eu traduzi e adequei, adaptei ele para português. Então eu peguei as mesmas coisas que tinham ali, eu abri meu Miro, peguei as atividades que tinham ali descritas e fiz de uma maneira mais simples ali para caber tudo.
Então eu peguei esse desenho, peguei e fiz uma matriz transposta, sabe? Tipo, eu peguei a matriz que era assim, 3 por 1, e fiz 1 por 3, inverti, e são as mesmas atividades. São as mesmas atividades com algumas exceções de coisas que eu modifiquei um pouco, principalmente na parte de evaluate, né, de avaliar, de testar ali, que eu coloquei algumas outras coisas. Eu gostei que ele usa essa palavra avaliar e não necessariamente testar. Então, um parênteses do parênteses. Tem um modelo desse, que é um modelo da IBM, que ele é um loop. Ele faz um símbolo de infinito. Vocês vão olhar isso naquele meu vídeo de processo de design que tem aqui, tanto no desenhado quanto num outro vídeo de processo de design também. Então tem um loop, assim. Porque essas coisas são eternas, tá? Então a gente descobre, a gente vê o mundo, a gente manipula o mundo, a gente vê o que a nossa manipulação fez no mundo, e a gente observa de novo o mundo, e a gente continua fazendo isso até levar o design, levar o produto, levar o usuário, levar a empresa, levar a vida das pessoas para um lugar idealizado, um lugar um pouco melhor do que ele era. E por fases, tá? Por várias fases, como se fosse alguém que estava num nevoeiro, você estava num nevoeiro, e aí o nevoeiro começou a se dissipar. Então aquela névoa começou a se dissipar, porque você foi fazendo isso várias vezes, e não de uma vez só. Não foi um nevoeiro que se apertou um botão e pum, sumiu a névoa. Opa, caramba, sumiu a névoa. Tá? Então, essa versão aqui que tem um monte de atividades, eu sugiro que você baixe esse PDF, que você, se você quiser, imprima ela, faz do seu jeito, troca o nome, faz como você achar que fica melhor para você entender. E eu sugiro que você olhe quais são as atividades, para entender dessas atividades, quais dessas coisas fazem sentido na sua rotina, quais dessas coisas você já fez, quais dessas coisas você não fez, quais você fez, mas fez bem zoado mesmo, quais que você fez direito, quais que você fez, você tem capacidade de ensinar outra pessoa a fazer aquilo, outra pessoa que não é da tua área, você vai ajudar os seus pais a resolver um problema usando design, ou um cliente educando ele para usar o design, e não necessariamente levando uma coisa já construída para aquela pessoa. Então a minha sugestão é quebrar isso daqui em pedaços, tentar analisar cada um desses pedaços, procurar no Google o que é aquele pedaço, procurar no site do Nielsen Norman Group o que é aquilo, procurar num vídeo meu, no curso que você está fazendo, em algum lugar, o que é aquela atividade. Eu não estou dizendo que isso é o certo, porque eu não acredito que existe isso é o certo. Eu acredito em conhecimento circunstancial, conhecimento dentro do contexto. Dentro daquele contexto, isso é o mais certo. Mas como eu não sei o seu contexto, eu não sei a sua empresa, o seu produto, a sua feature, o seu squad, como ele funciona, eu não vou dizer que isso está certo. Eu vou dizer que isso é um jeito. E a gente tem que ter humildade para entender que existem vários jeitos, e não só o nosso jeito. Então, existem vários jeitos e várias pessoas têm vários jeitos. Uma pessoa aqui vai trabalhar de maneira diferente do que uma pessoa aqui, só que daqui a 2 anos, sabe? Quando inventarem novas coisas. Beleza. Eu vou pegar agora algumas dessas coisas e eu vou falar a respeito delas, não com super ultra detalhe, mas falar de algumas delas, tá? Então, a primeira divisão que o François fez, ele dividiu a parte de descobrir em 3 blocos de onde que eu vou descobrir. Onde que eu vou descobrir a coisa? Então eu vou descobrir com stakeholders. O que são os stakeholders? Stakeholders são as pessoas que os dele tá na reta. Isso quer dizer, a palavra stakeholder quer dizer o meu tá na reta junto. O dele tá na reta. Então, aquela pessoa que é provavelmente o teu cliente interno, que é um parceiro seu, que é a área de vendas da tua empresa, que é o gerente de desenvolvimento, que é o PM, etc. Aquelas pessoas que são donas do problema do ponto de vista do negócio, são donas do problema, elas têm informação. Eu não sei porquê, deve ser a mesma pessoa que fala mal de faculdade, fala mal de livro, fala mal de stakeholder, como se stakeholder fosse uma besta, fosse burro. Então, olha, uma pessoa que é CEO de uma empresa multimilionária, eu acho que burro aquela pessoa não é. Pode ser que aquela pessoa não saiba desenhar, tenha menos capacidade de abstração do que você tenha, mas olha, eu te garanto que burro não é. Não é burro. Então a gente tem que parar de ficar lidando como se stakeholders fossem burros. E eles não têm informação. Uma pessoa que trabalha 30 anos no ramo de construção tem mais informação a respeito do ramo de construção do que a sua busca rápida no ChatGPT. Do que a sua busquinha lá no Google, lá, o que é construção.
Então, assim, aquela pessoa sabe várias camadas da coisa que você não sabe. Só que não, a gente é os reis da cocada, eu sou designer, eu sei tudo, eu sei tudo. Então não é bem assim. Então, nesse primeiro bloco aqui, que tipo de informação eu posso conseguir ou definir, né? Não necessariamente conseguir porque tá lá pronta, mas ajudar a construir aquilo junto com as pessoas que são stakeholders. Alguns exemplos. O que a gente quer fazer, para quem que quem que são os concorrentes. Às vezes a pessoa ali que é o teu cliente, que é o gerente, que é PM, sabe quem são os concorrentes num nível diferente do que você sabe. Então, olha, não existe concorrente. Eu acho sempre uma mentira, não existe concorrente, porque não existe concorrente, não existe problema, né? Então, quais as limitações técnicas, um monte de coisas, o que é sucesso para você? Como diz o Lucas Hirata, meu amigo faz tempo que eu não falo com ele, inclusive, a gente no começo de qualquer projeto tem que definir assim, o que é sucesso para você nisso? O que você espera que seja sucesso? Então, o que é sucesso nessa reformulação de um carrinho de compra que a gente está fazendo? O que é sucesso? É a gente vender mais produtos caros, vender mais produtos baratos, vender mais no geral, vender menos, diminuir o abandono do carrinho. O que é sucesso? O que parece sucesso pra gente? Sucesso é um aumento de 1% na venda. Tá bom, um aumento de 1% na venda, tá bom. Beleza, então a gente tá falando agora do ajuste do ajuste. Ou a gente tá falando de, nossa, tentar impactar as pessoas que estão em outro mercado. O que é sucesso? Então é legal a gente ter essa discussão com as pessoas para definir o que é sucesso, por exemplo. Mas o que queremos fazer, para quem, por quê, quais os objetivos, quem são os concorrentes, que métricas definem sucesso e quais as limitações técnicas. Então, são blocos de informações que eu consigo descobrir com stakeholders que, de novo, não são tão burros quanto você acha que eles são, tá? Quanto pintam para você que eles são. Às vezes pode ser que não saiba alguma coisa, pode ser. Ou que seja uma pessoa teimosa, pode ser. Mas calma lá, né? Depois a gente pode descobrir com dados. Dados que existem. Esses dados que existem, a gente faz muita coisa relacionada a desk research. Pesquisa que não é de campo, para descobrir coisas que estão ali nos dados. Existe um volume muito grande de pessoas falando que o dado é o santo graal, e o dado é o que traz tudo. Aquele dado lá do Power BI tem toda a informação do planeta. E eu recomendo a leitura de um livro chamado Data Detective, o Detetive de Dados, que é do Tom Redford, que vai falar que às vezes a gente tem que desconfiar do dado também, tá? Então o dado não necessariamente é 100% idôneo. Tem dado mentiroso, tem dado convertido, tem dado malandro, tem dado canalha. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com os dados, mas os dados são uma fonte de informação. Então, a gente pode procurar informações em dados que existam. Por exemplo, o que a loja de aplicativo fala de mim, por exemplo. O que o próprio conteúdo do meu site fala de mim. Então, há quantos anos existe a sua empresa? Desde 1932. Nossa, mas no site fala 35. Nossa, mas nesse outro pedaço fala 32. E agora, né? Então, onde está esse dado? Qual é o dado? O que tem ali? Qual que é essa fonte de verdade, bem entre aspas? A gente consegue também dado com especialistas. Isso é uma coisa, de novo, polêmica, mas pessoas que trabalham com e-commerce faz muitos anos sabem configurar um e-commerce, sabe lá, mexer no Magento, sei lá, no quê. Essas pessoas sabem as coisas, porque elas já viveram aquilo. Não, mas eu tenho que saber como que o meu usuário acha que o botão de comprar é. Não, você não precisa necessariamente saber, existe um monte de melhor prática, existe um monte de gente que já sabe, porque já vivenciou aqueles cenários. Tem uma autora chamada Agatha Christie, e a Agatha Christie escreve livros de mistério, escrevia livros de mistério. E ela tem uma personagem que é a Miss Marple, que é uma detetive, uma senhorinha que é detetive. Tipo a fofoqueira do bairro, sabe? Detetive. E o princípio da Miss Marple ela já tem tantos anos e ela já viu tanta gente que ela consegue fazer umas previsões a respeito do comportamento das pessoas por associação, porque ela já viveu aquilo. Então ela tem experiência para daquilo. Então a avaliação de especialista em cima de coisas, por exemplo, você fazer um UX audit, uma auditoria de UX, ajuda você é um dado ali também. Tá? Outra parte dessa informação que você vai descobrir é com os usuários. E parece para a gente de UX que tudo no mundo é derivado de descobrir com o usuário. Se o usuário não falar para mim que ele quer que o botão de comprar chame carrinho, eu não vou acreditar.
Não. Tem dados também ali no Google Analytics, tem outros lugares que tem essa informação. Então não necessariamente você vai pegar esse dado, mas é o dado que a gente vai falar que é o dado de primeira mão. Então é a pesquisa primária, eu perguntei direto para a pessoa. Aquilo se torna um dado também. Então a pesquisa com o usuário se torna um dado. Então eu posso pesquisar com usuários para descobrir coisas através de uma série de jeitos. Por exemplo, entrevista, por exemplo, questionários, por exemplo, grupos focais. Por exemplo, tá? Então, por exemplo, eu posso entrevistar pessoas na rua para saber o que elas acham de tal coisa, o que elas sentem com tal coisa. Eu posso fazer testes com as pessoas também, isso aí vai estar lá embaixo na parte de avaliação. Mas então, esse é o primeiro bloco de descobrir. Nossa, Daniel, é só isso que é descobrir? Lógico que não, pelo amor de Deus, não é só isso que é descobrir. Se você entrar no Nielsen Norman Group e você olhar o artigo de métodos de pesquisa, que está lá no eixo atitudinal, comportamental, quanti-quali, tem mais coisa. Tem um site que uma vez eu entrei que tinha tipo 85 métodos de pesquisa. Então tem um monte, esses são alguns para a gente entender. De novo, eu acho que é importante a gente pensar. Tem informações que eu vou adquirir dentro da minha reunião de kickoff do projeto, está começando o projeto e eu vou descobrir coisas aqui. Tem coisas que eu não vou conseguir descobrir aqui e eu vou pesquisar numa base de dados conhecida, e tem coisas que eu vou descobrir diretamente com o usuário. Então eu vou descobrir essas coisas. Teresa Torres vai falar que você deveria descobrir isso de maneira contínua e fazer uma coisa que ela chama de continuous discovery. Então ela tem um livro de hábitos de discovery contínuo, de descobrimento contínuo, onde ela vai falar sobre o hábito de você quebrar isso aqui em pequenas atividades diárias ali, que você vai aumentando a tua base de conhecimento. Então imagina que aumentar essa sua base de conhecimento, independente de ser com stakeholders ou com dados ou com onde for, aumentar essa base de conhecimento te ajuda a tomar decisões melhores e com menos risco. E quando eu digo melhores melhores talvez não, com menos risco. Sempre vai ter risco. Se você está fazendo coisas que quase não tem risco, então a gente diz que você talvez esteja inovando um pouco. Então talvez você tenha que errar um pouquinho mais do que 1%. Tá? Então, de novo, tá na minha lista aqui de livros falar sobre esse assunto, aqui lista de vídeos, fazer um vídeo falando sobre esse assunto. Então, de novo, isso aqui conclui um pouco o que é descobrir coisas. O que é descobrir coisas. Depois me conta se você conhece alguma dessas práticas, se você já fez, se você já entrevistou stakeholders, se você já fez um mapa de stakeholders. Me conta, você já fez isso? Já fez um briefing com o cliente? Você já fez anamnese com o cliente? Vou beber um gole d'água, porque eu falei que eu ia falar pra caramba. Já deu 20 e poucos minutos aqui. Depois que você adquire essa informação, depois que você captou o dado ali, captou essa informação, você precisa fazer uma análise e uma síntese dela. Porque às vezes você tem um dado bruto gigante, assim, sabe? Milhares de horas de gravações dos Beatles tocando Get Back. 70 horas. Mas o que é o pulo do gato daquilo ali? O que é o pulo do gato? O que me interessa das 72 horas vendo os Beatles fazendo assim... Talvez isso não interesse. Teve um acidente na frente da sua casa, a câmera de segurança pegou ali, alguém bateu na lixeira da sua casa. Nossa, tem 72 horas de vídeo que eu vou ficar olhando ali para ver o momento do 10 segundos que alguém bateu na lixeira. Então, às vezes, você tem essas 72 horas de coisa e 10 segundos que alguém batendo na lixeira. Nossa, foi a lixeira, então, por isso que caiu o meu carro. Sabe? Então, você ter esse monte de coisa, depois você fecha. Se fosse aqui duplo diamante, eu estaria fechando. Dá um milhão de coisas, 72 horas de gravação, para aquele momento onde, então foi aquela pessoa que bateu na minha lixeira. Por exemplo. Então, dentro dessa parte de definir, você vai construir artefatos, construir coisas que são resumos, botar entre aspas, resumos do que você descobriu. São as informações mais pertinentes do que você descobriu. Por que você vai fazer isso? Porque não é todo mundo que vai ter as 72 horas para ficar olhando em que momento que bateram na lixeira. Você fez isso e você vai mostrar pro seu pai, tá vendo? Quem bateu na lixeira não fui eu não, achei o vídeo aqui, foi o vizinho ali, foi o senhor Mário ali. Então, é por isso que você pega essas coisas, sintetiza o dado, faz uma coleta, depois uma análise, uma síntese, e você traz isso para esse momento de definição. Aqui tem algumas coisas
para dizer o que, que eu entendi a respeito do usuário. O que, que eu entendi a respeito do usuário? Bom, eu entendi a respeito do usuário coisas que me permitiram construir um mapa de empatia, que me permitiram construir personas, que me permitiram construir jornadas de usuário, que me permitiram criar storyboards ou histórias ilustradas sobre a vida desse usuário, que me permitiram criar user stories com eu, como usuário, quero fazer blá blá blá, sabe? Então, o que, que são as coisas que eu descobri a respeito dos usuários e que eu sintetizei esse dado dentro dessa parte de definição. Então é uma série de atividades. Daniel, é só isso? Lógico que não. Se você está prestando atenção no que eu falei antes, você vai saber que não é só isso. Isso aqui é um recorte das coisas. Então é um recorte. O que que eu sei, o que que eu descobri a respeito do problema? Quando a gente está falando a palavra o problema, a gente tem também, de novo, uma fixação por tratar o problema como um problema de perspectiva única, da perspectiva do usuário. O problema não é um problema de perspectiva única, o problema também é um problema de perspectiva tecnológica. Então, assim, não dá para fazer tal coisa. Por quê? Porque, tipo, sei lá, uma foto tem 10 mega e eu não posso pegar uma foto e botar numa unha. Ah, tá, entendi. Então, o problema não é só um problema na ótica do usuário. O problema também é um problema na definição do que é que vai trazer lucro, ou mais lucro, ou menos prejuízo para uma empresa. Então, a gente tem um problema que ele está passando por 3 bloquinhos. Vocês vão ver isso no meu primeiro vídeo do XNow, o primeiro vídeo de todos, tem lá 2 blocos, sabe? Tipo, o problema do negócio, o problema do usuário e as restrições tecnológicas, técnicas que tem ali dentro. Que é a saída do Design Thinking, que é a saída do Tim Brown. Então, redefinir o problema é você pegar o que são essas coisas, criar artefatos para deixar mais claro para mim qual é o problema. O que eu listei aqui foi, por exemplo, priorizar os insights. O que é priorizar os insights? Dando o exemplo que eu dei ali agora da lixeira, eu bati o carro na lixeira, alguém bateu o carro na lixeira, o principal insight que eu vi é, olha, a lixeira estava em pé, e daqui a pouco a lixeira está deitada e o meu vizinho estava saindo com o carro dele. Ou o mapa de afinidade, que é você organizar as informações que tem numa pesquisa por algum tipo de similaridade. Olha, tem várias pessoas que falaram coisas a respeito do preço, várias pessoas falaram coisas a respeito da qualidade do produto, várias pessoas falaram coisas a respeito de tal coisa. Ou vários stakeholders têm preocupações relacionadas à velocidade de entrega, que às vezes os usuários não estão nem se dando conta, mas para eles é um problema, porque o estoque tem que ficar muito grande, sei lá. Então você organiza essas coisas. Você organiza usando uma técnica chamada card sorting. Card sorting é uma técnica genérica de organização de post-it ou de coisas que estão anotadas. Tá? Você pode, por exemplo, fazer uma matriz CSD para você organizar o que você sabe, o que você não sabe a respeito do problema, o que você tem dúvida. Geralmente, eu, no meu trabalho, nas minhas rotinas, eu faço matrizes CSD mais no começo das coisas. Enquanto eu estou discutindo com os meus stakeholders, vulgos os colegas, eu faço isso. E aí você faz, por exemplo, uma declaração do problema. A declaração do problema é a declaração do problema. Ó, a gente descobriu que o problema é esse. Quando a gente está falando de duplo diamante, é o meio do duplo diamante. Tá? É o meio do duplo diamante. Declaração do problema. E aqui tem você, por exemplo, criar uma proposta de valor. Bom, já que eu sei qual é o problema, a proposta de valor que eu tenho é essa. O que é valor na perspectiva do meu negócio para o meu usuário? O que é valor? Uma lixeira à prova de batida de carro. Você nunca mais vai ter problema com amassados na sua lixeira. Mas e o carro? Ah, não, o carro não, porque aí você teria que falar com a Hyundai. E aí tem uma técnica ali também que é como nós podemos, how might we? Como a gente pode ajudar a Mônica a conseguir mais clientes para a padaria dela. Ó, isso aí quem gosta de Friends vai lembrar. Então, como nós podemos fazer alguma coisa, sabe? De novo, ali é uma atividade, não é... Nossa, mas isso é assim, é nessa ordem, não é? Imagina que não, tá? Imagina que você está fazendo uma seleção de atividades propostas para resolver determinado problema. Ó, vou passar para frente porque vai dar meia hora, já falei que ia ser longo, tem mais coisa. Aí, você vai para uma etapa de idear. No duplo diamante, idear é quando começa o segundo diamante. Então começa o segundo diamante. Então idear aqui, tá de novo, é o gráfico do François que eu traduzi. O gráfico do François é baseado no Stanford. Ele pegou atividades que acontecem ali, eu trouxe outras atividades e coloquei ali junto, e essas aqui são os resumos dessas coisas. É isso que a gente está tratando aqui, tá? A parte de idear, que muita gente acha que isso que é o design, eu acho muito legal, porque já aconteceu comigo mais do que uma vez. Clientes falam, que horas que vai começar o design? Porque o design é fazer criação. E o design também é fazer criação,
mas também é fazer pergunta e também é mergulhar dentro do universo das outras pessoas e das outras pessoas, incluindo os stakeholders, incluindo as pessoas que estão com o dele na reta. Aqui tem duas divisões para a parte de IDA. A divisão workshop, que é criação em grupo. Isso que é o workshop, é uma oficina de criação em grupo, uma oficina para você fazer uma proposta de construir alguma coisa, que pode ser online, que pode ser remoto, que pode ser presencial, que pode ser síncrona, que pode ser assíncrona. Então é como que você faz workshops para construir coisas. Então, de novo, workshop pensando trabalho em grupo ou criação pensando em trabalhos que são mais independentes. Técnicas, métodos que estão aqui dentro desse arcabouço, para usar uma palavra complicada, dentro desse agrupamento de coisas. Dentro de workshops, criação de times, como é que eu defino qual é o time que vai fazer o quê? Brainstorming, que você já viu, que às vezes as pessoas chamam de tororó de ideias, ou chuva de ideias, o brainstorming, que é você trazer as ideias a respeito daquele problema. Se eu quisesse fazer a Mônica conseguir trazer mais gente para a padaria dela, vou trazer a Phoebe para tocar. Ou botar o Joey ali na frente falando, how you doing? Sabe? Ou botar uma exposição de dinossauro do Ross. Ou alguma coisa do Chandler, sei lá como. Brainstorming, Crazy Eights, que é uma técnica para você fazer prototipação super ultra rápida, em 8 desenhos em 1 minuto cada desenho. Pronto. Que inclusive tem um vídeo do Four Corners, 4 cantos, que pode ser um excelente substituto para você fazer Crazy Eight, tá? Então, para você idear coisas ali. Aliás, falando do Four Corners, o Four Corners, aquele do vídeo, ele tem uma etapa de adquirir coisa que você tem que colocar ali dentro com stakeholders. Ele tem uma parte documental ali e tem uma parte onde você constrói o rabisco da interface. Então ele é uma mistura do monte de coisa, tá? Então é uma mistura do monte de coisa. Tem um negócio chamado Pairwise, que é você comparar duas ideias e você fala assim, olha, eu não sei que menu que é melhor. E esse junto com esse. E esse junto com esse. Que palavra que é melhor para carrinho? Carrinho ou comprar? Carrinho ou compre? Compre ou checkout? Checkout ou comprar? E você vai fazendo em par para fazer tipo uma análise combinatória para saber o que é o que. Votação de ideias que você faz em workshops também, de maneira remota, de maneira presencial, síncrono ou assíncrono. O que as pessoas acham que é melhor, o que é pior. Aí tem uma parte de criação de coisas, que, de novo, na minha perspectiva, quando eu olho o trabalho do François, para mim me parece que a parte de criação é uma parte mais autônoma, no sentido de que o designer está fazendo isso com o time de design, sem ser co-criado com stakeholders ou os próprios clientes ou usuários. Me parece, tá? Então, mapas mentais, isso é um mapa mental, isso que a gente está fazendo é um mapa mental, mapas de afinidades, agrupamentos de afinidades, que a gente já fez ali em cima, mas pode ser só um trabalho de tabelas, fazer tabelas com as coisas, essas coisas são música, essas coisas são instrumentos musicais, essas coisas são produção musical, por exemplo. Você pode fazer storyboards. Pô, Daniel, tem storyboard lá em cima. Tem storyboard lá em cima, porque eu posso estar fazendo storyboard para documentar o problema e um storyboard para documentar a solução. Storyboard da pessoa falando assim, nossa, tô perdido aqui, não consigo achar onde é o aeroporto. E aí tem um outro mostrando que agora que tem uma placa e tem o chãozinho, fica colorido, você consegue achar o aeroporto usando o Wayfinding, né, que agora é o nome de sinalização. Jornadas de usuário, que você pode fazer jornadas de usuário. E aí tem um livro do Jim Kalbach super legal, que é Mapeando Experiências. Mapping Experience, do Kalbach, tem um urso na capa. Você tem fluxos de usuário, que é mostrar ou como um usuário navega num determinado sistema com fluxogramas, aqui ele vai, aqui ele não vai, o usuário logado faz isso, o usuário não logado faz aquilo. Aí você vai para uma camada de arquitetura de informação que, na minha perspectiva, inclui taxonomia e fluxo de usuário, como uma coisa que está dentro de arquitetura de informação. De novo, eu peguei esse desenho, o desenho que é do camarada lá. Então, na minha cabeça, a arquitetura de informação entra, é uma fractal, é uma coisa que dentro tá a mesma coisa, ou um holon. Então, o todo contém a parte contém o todo. Então, a arquitetura de informação contém mapas de afinidade, contém taxonomia, contém fluxo de usuário, mas aqui também está colocado do lado que eu vou trabalhar a arquitetura da informação. Tá? Então, eu acho muito legal, a arquitetura de informação é um dos assuntos que eu mais gosto. Eu tô doido para fazer um curso só disso, né? Escrever um curso só disso. É um assunto que eu acho muito legal e acho que a gente
dedica pouco tempo para isso. Tá bom, continuando, hein, ó. 35 minutos. Se você está aí assistindo faz 35 minutos, dá um like, comenta. Pô, tô gostando, Daniel, que legal. Vou mandar isso para um amigo, vou mostrar pro meu chefe, vou falar assim, tá vendo? Você me pede só para prototipar. E o Daniel ficou aí 35 minutos falando de outras coisas, desgraça. Então, a parte de prototipar, que também, de novo, é só isso que é o design. Só isso é UI. Não, UI é tudo aquilo. Para fazer uma interface existir, tem que ter arquitetura de informação, tem que saber qual é o problema. Então, tudo está contido. Tudo está contido. Planos de experiência do Jesse James Guide. A interface é a camada visual do monte de coisa abstrata que acontece por trás. Então, aqui no prototipar é criar um protótipo. O que é um protótipo? Protótipo é quase a coisa, mas não é a coisa. Isso é um protótipo. Tem vários tipos de protótipo. Aqui ele está falando de 3 blocos de prototipação. Prototipagem em papel, wireframe e alta fidelidade. Prototipagem em papel, rascunhos rápidos, simulação de interações de baixa fidelidade. Eu tenho um vídeo meu só disso, que é fazendo um despertador, um papel, assim, que é da aula de UX, acho que é a 4ª aula de UX grátis que tem aqui. Prototipagem para coletar testes, feedbacks e design colaborativo. Design colaborativo em papel, junto com grupos de usuários, junto com desenvolvimento, junto com PM. Vamos rabiscar papel aqui para poder resolver alguma coisa. Aí, de novo, pode entrar a técnica do Four Corners. Wireframes, que tem... eu não gosto de falar a palavra rabiscoframe, tá? Eu não gosto de não ver falando de novo. Falei agora, não vou falar de novo. Porque eu acho que você tem protótipo de baixa fidelidade em papel, você rabisca papel, mas um wireframe é uma coisa mais séria. Tá? O wireframe é mais sério. Ele não é um layout. Na minha cabeça ele não é um layout, tá? Tem um vídeo também de wireframes, mas é você desenhar fluxos de como as coisas se conectam, qual é a representação do conteúdo que tem dentro de uma determinada página. Agora a gente falando do wireframe, tá? Que é uma representação de baixa, média fidelidade de uma interface, de uma tela, etc. É mais usado para fazer app, fazer site, do que organizar um casamento. Mas um mapa dos seus convidados no casamento, minha sogra vai ficar aqui, meu sogro vai ficar aqui, minha cunhada vai ficar aqui, e aquele meu amigo de infância que dá sempre vexame vai ficar lá atrás. Isso daí também pode ser um wireframe. Lembrando que o wireframe é um termo que vem da escultura. Então você pode fazer esses esqueletos de tela, fluxo de usuário detalhado, simulações de interação de média fidelidade, usando o Figma, o Azure, Axure, o nome que você quiser dar. E eu também vou fazer isso para coletar testes e feedbacks. Gosto do que o Thiago Essa fala a respeito de wireframes, que é um designer, que é uma ferramenta de comunicação. Então você não é um entregável, é um discutível, ele fala. Então eu concordo que wireframes são comunicação e também documentação, mas é uma documentação que você está fazendo ela mais viva ali. Então isso é construir wireframes e depois protótipos de alta fidelidade, que contém uma série de atividades. Não é, vou abrir meu Figma, só abrir o Figma. Não é isso. Você vai fazer pesquisa de UI também, moodboards para organizar. O que é que o usuário vê? Lá no mapa de empatia, o que o usuário vê? Ele vê sites que são todos assim, escuros, escrito em roxo. É isso que ele vê? Beleza, então você vai fazer uma pesquisa para descobrir se é isso que ele vê. Você vai criar, moodboards para fazer isso. Você vai criar mockups, que é interfaces aplicadas, e mockups são objetos que simulam a aparência física. Pelo menos um mockup de cadeira é isso, tá, gente? É uma cadeira que parece uma cadeira, mas é feita com técnicas mais artesanais do que industriais para construir alguma coisa. Então, mockups, na parte de interface, normalmente a gente está chamando de mockup uma coisa que parece com o objeto final, com o app final, mas ele não faz coisa. Você clica nele. Protótipos interativos de alta fidelidade, pode ser no Figma, um protótipo no Figma, no Framer, ou até em HTML, eu fazia isso em HTML. Pensar nas microinterações, tem um vídeo meu só de microinterações, também do livro do Dan Saffer, e talvez animações, e planejar como são as animações. Isso é um universo de prototipar, tá? Daniel, toda coisa prototipa igual? Não, você prototipa bolinhos, diferente de você prototipa uma dança, do que você prototipa uma palestra que você vai dar, do que você prototipa uma apresentação, ou uma aula, ou qualquer coisa, sabe? Ou o pedido de noivado. Então você vai prototipar, é um ensaio, né? De várias maneiras isso. Último pedaço.
avaliar o que foi feito. Tem uma frase que diz que o design não é nada até ele estar sendo usado. Então o design precisa ser usado. Por isso que eu sou a favor da gente colocar as coisas o mais rápido possível para que alguém use ou para alguém implemente ela em código, né? Para que você possa ver aquilo sendo usado e fazer ajuste antes de pavimentar a coisa, sabe? Vamos ver o caminho que as pessoas passam na praça antes de eu jogar pedrinha, sabe? Antes de jogar pedrinha. Porque se você simplesmente resolver que está pronto da tua cabeça e não avaliar isso, o mundo vai avaliar, né? O mundo vai avaliar. Então aqui tem partes do que você pode fazer para avaliar teu produto. Vou falar de novo. Ah, Daniel, mas eu não faço isso porque a minha empresa só faz uma parte do produto, depois a gente entrega. Quem faz essa avaliação é outro. Ou então não, ao contrário, eu faço uma avaliação inicial para construir um benchmark e depois eu não construo. Ah, então eu não faço, eu tirei nota 0 na prova do Daniel de eu fiz tudo isso. Não, não é isso. Se você está entendendo isso, você está entendendo errado. Não é isso. Isso não é um exame que você é obrigado a fazer tudo, sabe, para passar no Enem. Não é isso, tá, gente? Isso daqui é assim, é uma série de atividades do cinto de segurança do Batman que você pode fazer coisas. Tem um monte de Batman, que é o Batman aqui atrás. Batman. Opa, desse lado que é o Batman. O Batman, a Robin, o Batman série animada, o Batman do filme novo, tá aqui. Testes de usabilidade ou maneiras de você testar a usabilidade de um produto. Repara que dentro de teste de usabilidade, ele está dizendo coisas que você faz relacionadas a testar a usabilidade. Não necessariamente formalmente um teste de usabilidade, mas fazer um shadowing, ficar do lado de um usuário vendo ele usando, é uma técnica para fazer. Fazer um questionário dentro da interface para saber qual é o SUS ali, o System Usability Scale, que é você falar assim, o quanto está fácil, está difícil aquilo. Trazer um especialista para avaliar aquilo, a interface. Então, um especialista em e-commerce que vai navegar no teu e-commerce e fala, tem um problema aqui, outro aqui, que é também chamado de análise heurística. Então, você pode trazer ali, analisar a heurística ali. Não é exatamente a mesma coisa, até para ninguém ficar me criticando, eu falo que é análise heurística. Não. Então, você segue uma heurística, eu tenho minhas heurísticas na minha cabeça e eu avalio aquilo. Você pode fazer testes AB, você pode fazer 2 cenários e ver qual tem performance melhor ali para uma determinada coisa. Você pode fazer teste de usabilidade num laboratório, aqueles que tem um espelhão super da hora ali para você fazer. Você pode fazer teste no contexto do usuário. Então, ao invés do usuário ir até o seu laboratório ser testado, você vai até ali para saber se, na verdade, ele fala que ele faz tudo dentro do Excel, mas ele tem um papelzinho que ele anota sempre o somatório ali e depois ele confere. Aí você tem avaliações de satisfação de uso. Por exemplo, Customer Satisfaction Score, CSAT, que é você falar assim, o quanto você gostou dessa experiência. Não é o quanto foi fácil, tá? O quanto você gostou. Pô, achei super legal. O Net Promoter Score, o famoso NPS, é a métrica mais polêmica de todas. Aquela que se você chutar o pé dela ali cai tudo. Porque é a única coisa que a pessoa mede, que é o quanto você recomendaria esse produto para um amigo. Então é uma métrica, teoricamente, de lealdade e de exploração do futuro. Métricas do próprio atendimento e suporte, que podem ser várias. Tempo de atendimento, tempo de realização da tarefa, quantidade de reclamação do suporte. Depois que a gente botou uma versão nova, aumentou a quantidade de reclamação e por aí vai. Você vai ter avaliações por algum tipo de software, por exemplo, Hotjar, que vai medir o comportamento do usuário, os cliques, fazer heatmaps, blá 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 ali dentro de uma interface. É um script, é um código que você põe no site para ver. O próprio Google Analytics agora ali comemorando a sua versão 4, GA4, que também vai pegar um monte de... vai traquear, né? Vai pegar vários eventos que acontecem numa tela. A pessoa fez assim no menu e depois fechou o menu. A pessoa clicou ali e escreveu não sei o que lá. Então você vai medir isso. A gente fala que esse tipo de coisa que você está vendo o usuário fazer, está fazendo uma análise comportamental do usuário e não atitudinal. É diferente de você perguntar se ele gostou, é ver ele ter dificuldade. Aí você vai analisar os resultados do que foi feito. Desculpa, eu pulei ali eye tracking. Então você pode fazer eye tracking, que é você usar ferramentas que mapeiam para onde os olhinhos ali do usuário tá olhando, né? E o pessoal tem dito que você pode usar agora aquele óculos novo da Apple para fazer isso aí. Uhul! E por incrível que pareça, é mais barato do que uma ferramenta real de eye tracking. Quase não se usa, tá? Isso daí é muito caro. A gente tem a síntese de resultado desses testes, que são os relatórios que você vai fazer com esses testes. Então, análise de resultado, tudo deu certo, sim, parabéns, se não, bora. E a gente volta lá no começo para tentar fazer isso ser cíclico. O que eu posso falar sobre isso é um grande ufa. É um grande ufa.
eu não peguei a ponta do iceberg. Tá? Eu não peguei a ponta do iceberg. Também não acho que todo mundo tem que usar tudo quanto é técnico o tempo todo. Eu não acho. Eu acho que você tem que aprimorar algumas coisas que são boas para um volume grande de problemas. Eu vou dar um exemplo completamente bobo. Pô, você tá se sentindo meio cansado, meio gripado, descansa. Descansa. Ah, descansa cura todas as coisas? Não. Mas várias sim. Então descansa primeiro, depois avalia, sabe? É uma bala de prata descansar? Tira férias de um ano, sabe? Tô brincando. Mas então eu acho que a gente tem sim uma série de atividades pra gente fazer e que a gente não vai fazer todas em todos os projetos. É claro que não. Vai fazer umas que não estão aqui? É claro que sim. Tá? E eu trouxe uma frase, porque eu gosto, sempre que eu termino apresentações minhas, eu trago uma frase do Milton Glaser, que era um designer que faleceu faz uns anos, que o design é o processo de você ir de uma condição existente por uma condição preferível. E observe que não tem nenhuma relação com arte isso. É polêmico, ele foi um grande artista também, mas eu gosto de pensar nisso que, de qualquer maneira, o que a gente está fazendo a gente tem um começo de um problema e a gente tem uma evolução desse problema, de arrumar esse problema até uma situação que é preferível. Esse pedaço do preferível é complexo, porque é preferível para quem? Preferível para a empresa, para o cliente, para o usuário, para o designer, para o desenvolvedor, para quem que é preferível? Então, no ponto de vista do design centrado no usuário, deveria ser preferível para o usuário. Isso que é design centrado no usuário. Enfim, ó, muito obrigado, meu LinkedIn, para quem não me segue. Porque isso daqui, tá escrito essas coisas, porque você pode baixar ela, tá? Você pode baixar essa apresentação. Ela tá online, eu vou falar aqui o endereço, mas é bit.ly/mapa UXNow. Mapa minúsculo, UXNow maiúsculo. Mapa minúsculo, UXNow maiúsculo. Mapa UXNow no Bit.ly, você consegue baixar essa apresentação e você pode conferir algumas, fazer uma variação sua ali do que tem. E, de novo, um cupom de desconto do curso, o curso de ux.com.br que está aí. Eu sei que eu falei bastante coisa, ó, de novo, 47 minutos, quase 50 minutos de bate-papo. Espero que tenha sido útil. É uma ponta de iceberg de uma série de práticas que a gente faz que vão muito além da gente só arrastar uma coisa do design system e jogar dentro do Figma, ou vai muito mais do que a gente só mandar um questionáriozinho no grupo do WhatsApp. Tem um monte de coisa que a gente faz. Cada uma dessas coisas tem um livro inteiro sobre ela. Cada uma dessas coisas tem ali alguém que quebrou aquela técnica, virou ela do avesso e fez ela ficar melhor ou pior. Cada uma dessas coisas tem o seu pequeno universo. Cada uma dessas coisas. Eu não estou falando isso para aumentar a sua ansiedade, é para dizer que a gente tem uma possibilidade muito grande de carreira no design de atuar fazendo coisas que são mais pertinentes para um caso do que para outro caso. E a gente vai ter que ir aumentando um pouquinho esse nosso repertório para poder saber como que a gente realiza uma atividade para trazer uma vantagem para os usuários, para que aqueles usuários tenham ali mais sucesso fazendo aquilo. Então, de novo, ali foi um ponto, não tem ali, né, job to be done, que eu poderia pegar de novo outro vídeo de 40 minutos sobre isso. Então, assim, tem muitas coisas pra gente fazer. Espero que você tenha gostado. Se eu falei alguma coisa errada, depois me corrija, porque eu falei tudo aqui meio de cabeça ali, foi quase 50 minutos falando. Não esquece de dar like no vídeo. É importante dar like no vídeo, gente. Eu sei que é mendigo do YouTube, mas porque senão o YouTube não sabe que essa parada aqui deu certo. Então dá like, compartilha com alguém, revê esse vídeo, pega as anotações, se inscreve. Se quiser mais conhecimento em cima disso, curso de ux.com.br. Adorei gravar esse vídeo. A gente se vê por aí e tchau!